ao apóstolo por vocação divina, não por homens nem por decisão, mas por Jesus o Cristo vivo e por Deus Pai da redenção. Às igrejas da amada galáxia eu envio graça, paz e perdão, daquele que por nós se entregou para nos livrar da geração, segundo a vontade santa do Pai. A Ele glória por toda a eternidade. Amém. Admiro ver quão cedo deixaram aquele que vos chamou por amor, indo após outro falso evangelho que não vem do Senhor. A quem queira perturbar o rebanho, trocando a cruz por ilusão, mas se eu mesmo ou anjo do céu pregar outro que cai em maldição, repito, se alguém vos anunciar do caminho, não vem de Deus, não. Procuro agradar a homens jamais, pois servo de Cristo eu quero ser. O evangelho que agora anuncio, não aprendi de homem algum, pode crer. Sabem que eu persegui a igreja com zelo e ódio sem compaixão, superava muitos no judaísmo, nas tradições da minha nação. Mas Deus, em sua graça infinita, desde o ventre me separou, revelou seu Filho minha vida, pra pregá-la a quem nunca escutou. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém. Fui pra Arábia e depois a Damasco, onde brilhou sua luz também. 3 anos depois fui ver Pedro, permaneci com ele em comunhão. Vi também Tiago, irmão do Senhor, e confirmei minha missão. Dos outros apóstolos não vi ninguém, testifico que é pura verdade. Fui então pra Síria, Cilícia, onde vivi na fé, na humildade. As igrejas não me conheciam, mas ouviam quem perseguia. Agora ensina e glorificava a Deus por mim, pela sua a graça divina. Só há um evangelho puro e real, Jesus morreu e venceu o mal. Não há outro nome que possa salvar. Cristo é Senhor e nos faz cantar. Glória a Deus por sua verdade sem par. Quatorze anos depois subi a Jerusalém com Barnabé e também com Tito, meu bem. Por revelação fui lá enviado pra anunciar o evangelho revelado. Falei aos que eram colunas da fé, pra não correr em vão no que Deus me deu. Mas nem Tito, sendo grego fiel, foi obrigado a se circuncidar no papel. Falsos irmãos se infiltraram então pra espiar nossa liberdade em Cristo, mas nem por um instante cedemos pra que a verdade ficasse no coração. Os de fama nada me acrescentaram, pois Deus não olha a aparência não. Antes viram a graça quem me operava, como em pedra
Pedro na sua missão. A ele foi dado o evangelho dos judeus, a mim o dos gentios, pra glória de Deus. Tiago, Pedro e João, colunas de fé, deram-me a destra em comunhão de pé, que eu fosse aos gentios, eles aos da lei, e lembrar-se dos pobres também. Isso fiz com sincero amor, pra honrar o Senhor. Mas quando Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara com ousadia, pois antes comia com os gentios e depois se afastou por covardia. Outros seguiram sua hipocrisia, até Barnabé caiu na confusão. Então eu disse a Pedro diante de todos: tu que és judeu, mas vives como gentil irmão, porque queres forçar os gentios a seguirem mandamentos da lei e da tradição. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Salvador. Cremos em Cristo e nele somos libertos, não pela carne, mas pelo amor. Se ao buscar lei e justificação somos achados pecadores, então Cristo seria ministro do mal? De forma alguma, não, não e não. Estou crucificado com Cristo Senhor, e vivo não mais eu, mas o seu amor. A vida que agora vivo aqui, vivo pela fé no Filho que me amou e se deu por mim. Não rejeito a graça de Deus, pois se a lei pudesse salvar, então Cristo morreu em vão, e sua cruz perderia o poder de nos libertar. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Sua graça é vida que não tem fim. Pela fé caminho sem temer. Sua cruz é meu prazer. Nenhuma obra pode me redimir. Nele quero existir. Ó Gálatas insensatos, quem vos encantou? A voz diante de quem Cristo foi mostrado, crucificado diante dos olhos vossos. Recebestes o Espírito pela lei ou pela fé em Deus? Sois tão tolos começando no Espírito, quereis agora terminar na carne e no limite. Tantas coisas sofrestes em vão. Aquele que vos dá o Espírito e faz milagres em ação, faz por obras da lei ou pela fé do coração. Como Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por amor. Os que creem são filhos de Abraão, herdeiros da promessa e da salvação. Em ti serão benditas as nações, disse Deus nas gerações. Os de fé são abençoados com o crente fiel, mas os da lei estão sob maldição cruel. Pois está escrito: maldito é o que não guarda toda a lei que foi dada no altar. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus, pois o justo pela fé viverá nos céus. A lei não é de fé, é de fazer, mas Cristo veio pra nos redimir e renascer. Fez-se maldição por nosso favor, pois está escrito: maldito tu que for pendurado no madeiro por amor. Assim a bênção de Abraão chegou, aos gentios o Espírito se derramou. Pela fé em Cristo Salvador, cumpriu-se a promessa do Senhor.
Falo como homem, um pacto firmado, ninguém o muda depois de confirmado. Assim é com Deus e Abraão. A promessa é em Cristo, não na lei e nem na mão. A lei veio 430 anos depois. Não revoga o pacto que Deus fez com nós. Se a herança vem pela lei, já não é promessa, mas Deus a deu pela fé em sua pureza. Pra que serve então a lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que vivesse a semente de Embiraquim, Deus entendeu sua salvação. A lei foi ordenada por meio de anjos, na mão de um mediador fiel, vendador médio só, e Deus é um Senhor de Israel. A lei é contra as promessas do Senhor, de modo nenhum, não há contradição. Pois se houvesse lei que desse vida a justiça viria por a lei, no pé da fé em ação, pra que a promessa fosse por Cristo revelado. Antes que viesse estávamos guardados sob lei, como prisioneiros até que a fé viesse de vez. A lei foi nosso tutor até o Salvador, pra sermos justificados pelo seu amor. Mas vinda a fé não há mais tutor, pois todos sois filhos de Deus em Jesus o Senhor. Os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes dele puro e vivo. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, não há homem nem mulher que se prive, pois todos sois um só em Cristo Jesus. E se sois dele, sois de Abraão também, herdeiros da promessa que vem do bem. A lei mostrou caminho ao Redentor, a fé nos uniu no mesmo amor. Não há culpa nem condenação, Cristo nos fez uma só nação. Pela fé herdamos a salvação, somos do Pai, sua criação. O herdeiro, enquanto é criança, não difere do servo na herança. Embora senhor de tudo seja, fica sob tutores até que o tempo veja. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos presos aos caminhos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho profundo, nascido de mulher, sujeito à lei, para remir os que estavam sob a lei, e nos dar a adoção filial, como filhos de Deus, amor real. E porque sois filhos, Deus enviou Espírito do seu Filho, quem nos falou, que clama: Abba, Pai, meu Senhor, dando-nos vida e seu amor. Já não és servo, mas filho amar. E se és filho, herdeiro declarado, quando não conhecieis o Senhor, servieis a Deus e sem valor. Mas agora, conhecendo a verdade, por que voltar à escravidão e vaidade? Guardais dias, meses, estações, e temo ter trabalhado em vão, irmãos. Rogo-vos, irmãos, sede como eu, pois também fui como vós, crede no que é meu. Não me ofendestes, pelo contrário, enfermidade preguei o evangelho diário. Minha fraqueza foi prova e dor, mas me acolhestes com grande amor. Como um anjo de Deus, como auxílio e alegria de outrora, vos dareis até os olhos se agora pudesseis curar minha aflição. Mas tornei-me inimigo por falar com paixão. Os falsos vos cortejam com ardor, pra vos afastar do puro amor. Meus filhos, por quem sofro outra vez, até que Cristo se forme em vós, talvez. Eu queria mudar o tom da minha voz, mas estou perplexo por causa de vós. Sem vós que quereis estar sob a lei, não ouvis o que a Escritura tem. Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre promessa que se guarda. Um nasceu da carne e outro da fé, e essas coisas são figuras de fé. Agar é o monte Sinai, servidão e lei, mas Jerusalém do alto é livre e vem do rei. Está
Está escrito: alegra-te, estéril sem dor, porque mais filhos tem a livre do que a que chorou. Assim nós somos filhos da promessa, como Isaque, herança e pureza. Mas o que nasceu da carne perseguiu o do Espírito, e assim se viu que diz a Escritura: outra via em vão, pois não herdará o filho da servidão com o da livre, que é da salvação. Portanto, irmãos, filhos não somos da escrava, mas da livre, que a Deus amava. Já não sou servo, sou filho do Rei, herdeiro por graça e por lei. Cristo me livrou do temor, se Espírito clama, Pai de amor. Não volto às correntes da lei, sou filho livre do grande Rei. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos deu santidade. Não volteis ao jugo da escravidão, a velha lei e a condenação. Eis que eu, Paulo, vos digo, irmãos, se vos circuncidais por tradições, Cristo de nada vos aproveitará, e da graça vos apartará. Nós, pelo Espírito, aguardamos a justiça pela fé que amamos. Em Cristo Jesus nada falha a lei, nem a circuncisão, nem o que o homem fez, mas a fé que opera pelo amor, que vem do alto do Redentor. Corrieis bem quem vos impediu de obedecer ao que o Senhor instruiu. Essa persuasão não vem de Deus, um pouco de fermento eflueu. O vez o pão aos seus, os confusos, que os os vegetais é vão servir a céu do rei. Se eu ainda pregasse a circuncisão, porque me perseguem sem razão, a cruz deixaria de ofender. Mas não deixem o engano vencer. Fostes chamados pra liberdade, não pra viver em carnalidade, mas servir uns aos outros com amor, pois toda a lei se cumpre no amor. Se vos mordeis e vos devorais, cuidado, irmãos, pra não vos destruirdes mais. Andai no Espírito, não na carne vil, que luta contra o que é sutil. A carne deseja o que é contra Deus, e o Espírito que é puro nos céus. Essas coisas se opõem no coração, para que não faças o bem com perfeição. Mas se sois guiados pelo Espírito de luz, não estáis sob a lei, mas sob Jesus. Obrigação, uma infame, somunicação de festas e festas, e o ciúme, feitiçaria e fundamentou, e repente as belices fala falta de amor. Os que tais coisas praticarem, o reino eterno não alcançarão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz e longanimidade, Senhor, benignidade, bondade e fé, mansidão e domínio também é. Contra tais coisas não há lei, pois nelas o amor de Deus se vê. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos que os guiavam. Se vivemos pelo Espírito em paz, andemos segundo a verdade que Ele traz. Não busquemos glória e vanglória vã, nem provoquemos inveja entre irmãos. Cristo nos fez livres por amor, para servir com fé e fervor. O fruto santo floresce no coração, paz e alegria, pureza e perdão. Andar no Espírito é viver em luz, livres para sempre em Cristo. Cristo Jesus.
se alguém cair em tentação, vós que sois espirituais, dai restauração. Com espírito manso e cheio de amor, olhando pra vós mesmos pra não cair em dor. Levai as cargas uns dos outros e cumpri a lei de Cristo em todos. Aquele que pensa ser algo sendo nada, engana-se a si mesmo na estrada. Prove cada um o seu próprio labor, e então terá motivo de louvor, sem comparar-se com outro irmão, pois cada um levará seu fardo, missão. O que é instruído na palavra fiel, participe com o mestre de todo o bem papel. Não vos enganeis, Deus não se zomba não. O que o homem semear, isso colherá então. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo faremos também. Se não desfalecemos na caminhada, o fruto vem, promessa confirmada. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas aos da fé também. Vede com que grandes letras escrevo de minha mão testemunho verdadeiro. Os que querem glória na carne vão, vos obrigam a circuncisão. Cristão, não guarda a lei com fidelidade, mas buscam vanglória e vaidade. Mais longe esteja de mim glória, senão na cruz que veio me salvar. Porque em um mundo a mim se crucificou, e eu ao mundo quando Cristo me achou. Pois nem a circuncisão tem valor, nem a circuncisão traz favor, mas a nova criação de amor em Cristo, fonte de vigor. Paz e misericórdia sejam reais sobre todos os que são espirituais. De agora em diante ninguém me cause dor, pois trago no corpo as marcas do Senhor. A cruz é minha glória e canção, por ela encontrei perdão. Semeio no Espírito, colho amor, ando em fé com o Salvador. Trago seu nome no coração, Cristo é minha vida, minha razão.